Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, estou vindo aqui dar alguns comunicados importantes, tá pessoal? Então é capaz do vídeo ficar um pouco longo, mas eu peço que você assista até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, principalmente se você for um leitor dessa saga aqui. E, sobretudo, se você for um dos leitores que está me cobrando o Arco 2, né, o segundo livro da saga. Eu vou falar sobre isso também aqui. Então, venham comigo, porque os comunicados não são muitos, mas os assuntos são complexos. Então, eu não posso simplesmente comunicar, eu preciso desenvolver. E como vocês sabem, é uma prerrogativa aqui desse perfil a transparência. Eu gosto de sempre vir eu mesmo falar com vocês, né, e transmitir as mensagens, né. Eu adoro conversar com os meus leitores surtando enquanto eles estão lendo as minhas histórias, né, através da troca de mensagens, mas em situações como essa eu também gosto de vir eu mesmo botar a cara aqui para comunicar as coisas, né. Eu gosto de ter esse diálogo com os meus leitores, né. Muito embora essa cara tenha tomado uma porrada aqui de um cachorro muito levado chamado Sorriso, mas eu prezo muito pela transparência. E então, esse é o motivo de eu estar aqui e já vou entrar direto nos comunicados que eu preciso dar, pessoal. Então, vamos nessa. Bom, vamos ao primeiro comunicado, então. Eu assinei meu contrato com a Pendragon, pessoal, para a publicação desse livro, em janeiro de 2022. É bem verdade que o livro foi lançado um pouco depois disso, né? Mas o contrato ele foi assinado em janeiro de 22. E esse contrato ele tinha uma validade de 2 anos, né? Então, em janeiro de 2024, ele ou se encerraria ou se renovaria. O primeiro comunicado é que no meio desse ano, um pouquinho depois do meio do ano, eu solicitei o encerramento antecipado do meu contrato com a Pendragon, né? E a razão de eu estar podendo e me sentindo à vontade de vir comunicar isso para vocês agora é o fato de que isso já ocorreu, tá, pessoal? No momento em que esse vídeo está sendo gravado, eu já não tenho mais nenhum vínculo com a editora. Sou um autor independente. Então, esse é o primeiro comunicado. Eu não sou mais um autor da Pendragon. Agora, com relação aos motivos, né, as razões que me levaram a querer encerrar o meu contrato antecipadamente, pessoal, eu acredito que nesse momento isso diga respeito somente à Pendragon e a mim. Eu não me sinto à vontade de falar sobre esse tópico ainda. Pode ser que em algum dia a gente retorne a esse assunto e fale sobre isso, mas por hora eu vou guardar os meus motivos para mim e conto com a compreensão de vocês. E eu quero aproveitar para dizer também o seguinte, pessoal, fazer um pedido para vocês. Por favor, para os leitores mais curiosos aqui, por favor, não me perguntem no privado o que aconteceu, pessoal. Vocês sabem que eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Eu posso demorar a responder, mas eu sempre respondo. Eu detesto deixar as pessoas no vácuo. Porém, sobre esse assunto especificamente, eu vou me reservar o direito de não responder mensagens, tá? Então, não façam isso comigo. Não me coloquem nessa posição de ter que deixar alguém no vácuo, porque eu detesto fazer isso, tá? Mas, sobre esse assunto especificamente, eu vou manter o silêncio, tá? Então, não responderei nenhuma mensagem a respeito disso. E, pessoal, eu quero frisar bem que a minha intenção com esse vídeo não é de forma nenhuma vir aqui exprimir qualquer juízo de valor, qualquer impressão que o Thiago possa ter. Eu estou tentando ser bem cuidadoso com as palavras, porque a minha única intenção aqui é comunicar o fato, tá? Somente isso. E o fato é, reiterando, como essa é a comunicação oficial, então, a partir de agora, o autor Thiago Gonçalves é um autor independente. Eu vou publicar as minhas obras dessa maneira até que alguma coisa mude a respeito disso, tá? Muito bem. Tendo dito isso, pessoal, na prática, o que isso nos afeta?
como que isso afeta a saga Ilúria, uma vez que o primeiro livro da saga havia sido lançado pela editora Pendragon. Vão acontecer mudanças? Vão acontecer mudanças, pessoal. E esse é o segundo comunicado que eu quero fazer, que farei agora, tá? Vamos então falar sobre Ilúria, Arco 1 e Arco 2. Bom, como vocês sabem, o Arco 1 ele foi lançado através de um financiamento coletivo que Ana e eu fizemos através do Catarse, que deu muito certo, né? Eu sou muito grato a todo mundo que participou. E por essa boa desenvoltura, a gente resolveu fazer isso para todos os livros do Ilúria, né? Para aquele leitor que quer ter aquele brinde exclusivo, né? Aquela coisa a mais ali para a obra, né? E também como uma espécie de pré-venda nossa, né? Por parte do autor e da ilustradora. Então, independente se Ilúria for continuar sendo lançado independente ou através de uma editora, muito provavelmente nós faremos Catarse para os 5 livros, né? A experiência foi muito boa, então a gente vai continuar. Eu pretendia fazer o Catarse para o Arco 2 de Ilúria em dezembro desse ano, né? Seria, digamos assim, a surpresa de fim de ano, né? A surpresa entre aspas, porque todo mundo meio que já sabe disso, né? Todo mundo que acompanha mais de perto aqui o desenvolvimento da saga comigo, né? Mas coisas mudaram a esse respeito. Muito bem, o que mudou em relação a isso? Com o meu encerramento de contrato, eu solicitei para a editora Pendragon que a minha obra fosse removida de todos os seus canais de venda. Então você não consegue mais comprar Ilúria, o Orbe Mágico, com a Pendragon. Eles já atenderam essa minha solicitação, nem e-book, nem nada disso. Eu acredito que falta só a impressão sob demanda da Amazon tirar ele do ar, né? Mas ele não se encontra mais na Shopee, nem na loja da editora. Em nenhum dos canais de venda é possível adquirir Ilúria, o Orbe Mágico, através da Pendragon. Então, isso causa um problema para o lançamento do Arco 2. Qual que é o problema imediato? Eu não posso fazer o Arco 2 pensando unicamente em quem já leu o Arco 1. Né? Eu quero expandir sempre a minha rede de leitores. Né? Então, pessoal, é complicado eu lançar o segundo livro de uma saga, sendo que não tem o primeiro circulando no mercado. Tá? E o que isso vai causar na prática? A primeira coisa que isso vai causar é que o Catarse para o Arco 2 não poderá mais ser feito em dezembro desse ano, como eu havia planejado. Infelizmente, isso vai atrasar e acreditem, eu fico tão chateado com isso quanto vocês, né? Vocês que ficam me mandando mensagem perguntando: Thiago, cadê o Arco 2? E eu tenho muito a agradecer a vocês por fazerem isso, porque é um fator motivador muito grande para mim. Então vocês serão os maiores decepcionados com essa notícia, então já aproveito essa ocasião aqui para me desculpar, pessoal. O Arco 2 vai atrasar e eu não sei nesse momento dizer o quanto ele vai atrasar. O plano agora é fazer com que ele saia no primeiro semestre de 2024. E qual que é o atraso gerado por isso? É porque nós vamos ter que relançar o Arco 1, dessa vez de forma independente, né? Junto com o Arco 2. Tá? Então, vamos falar então sobre relançamento do Arco 1. Mas, Thiago, eu já tenho o livro do Arco 1 publicado pela editora Pendragon. Vai mudar alguma coisa na história? Vai mudar a capa? Vão mudar as ilustrações? Então, vou responder todas essas perguntas, pessoal. Primeiro, a capa e as ilustrações são propriedade intelectual nossa. A Ana fez a capa e a Ana fez as ilustrações. Então, isso não vai mudar. Será a mesma capa, serão as mesmas ilustrações. Inclusive, a saga Ilúria, todas as capas vão acompanhar esse padrão, né? Sempre trazendo algum personagem e algum elemento do que trata o livro, né? Nesse caso, o Orbe Mágico, que está aqui. Então, para quem é aquele tipo de leitor que é muito apegado a ter a coleção toda certinha, a capa bonitinha, eu digo isso porque eu sou um desses também.
Vocês não precisam se preocupar, tá? Caso você queira manter a sua edição do livro da Pendragon e continuar seguindo, adquirindo o arco 2, 3, 4, 5, que eu publicar independente, ou por onde quer que eu publique, não se preocupe, as suas capas ainda vão ficar todas encaixadinhas, bonitinhas na estante. Isso não é uma preocupação que você precisa ter. Você também não precisa se preocupar com relação às ilustrações. Elas não vão mudar, elas vão continuar aparecendo no final de cada capítulo com um QR Code para você ver a versão colorida delas, né? O texto, sim, passará por uma nova revisão, mas apenas uma revisão gramatical e ortográfica, né? Eu não vou alterar qualquer coisa, nem acrescentar qualquer coisa na história. Então, a história vai se manter a mesma. Se você não quiser adquirir o novo arco 1, você não vai ter nenhum prejuízo com relação à sua compreensão da saga. Isso é um comprometimento meu com quem já tem o livro, tá, pessoal? O que então vai mudar em relação ao livro? A diagramação inteira, tá? Nós faremos uma nova diagramação, porque a diagramação, sim, é propriedade intelectual da Pendragon, né? Então, isso nós não podemos manter, então nós teremos que alterar. E, na minha opinião, o Rafael Salles, que foi o diagramador, conseguiu captar muito bem na diagramação dele. Eu gostei muito da diagramação que ele fez, né? Ele conseguiu captar a essência e colocar isso na diagramação muito bem colocado, né? Então a gente vai tentar manter essa essência, né? Mas alterando toda a diagramação. Obviamente a gente não pode fazer uso total ou parcial de qualquer parte dessa diagramação e não faremos. Então, basicamente o que vai mudar é que o livro vai passar por uma nova revisão, então de fato é a segunda edição dele, e a diagramação vai mudar. De resto, as coisas vão se manter tal qual elas estão. E eu sei que alguns leitores vão querer a obra atualizada. Se você é um desses leitores e se você já tem o arco 1, eu ainda não sei dizer com exatidão o que nós faremos, mas é fato que eu vou fazer alguma promoção, algum desconto, alguma condição especial para quem já tem o arco 1 e queira adquirir a nova edição dele, né? Não precisar pagar o valor integral, tá? Então, se você já tem o arco 1 e você desejar adquirir a nova edição dele, saiba que haverão condições especiais para vocês, tá? Em relação a preço, ou em relação a brinde, a frete, a gente vai ver a melhor forma de fazer isso ainda, mas eu quero que vocês saibam que a gente já pensou isso e estamos levando isso em consideração. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui com os comunicados, vamos falar então agora sobre arco 2. Como eu disse, pessoal, não há como acontecer arco 2 se não tem o arco 1. Né? Imagina, a pessoa encontra o catarse do arco 2, se interessa, e aí vai procurar pelo arco 1 para adquirir o livro e saber do que trata a história e não vai encontrar o livro em local algum. Então, assim, eu preciso pensar, claro, nos leitores que já me acompanham, né, que estão aguardando o arco 2, mas eu preciso pensar também nos leitores que ainda não me conhecem, pessoal. E eu acho que seria muito prejudicial para eles, e para mim também, né, como autor, que essas pessoas descobrissem o arco 2 e subitamente se vissem sem o arco 1, para, né, poder entender como que essa história começou, né? E vocês sabem que eu sou virginiano, muito perfeccionista, eu jamais conseguiria fazer isso. Então, o que vai acontecer em relação ao arco 1 e 2? Eles serão lançados juntos, eles serão lançados no mesmo catarse, né? E haverão categorias para quem quiser participar que incluem a recompensa arco 1 e 2 junto, ou só o arco 2, ou só o arco 1. Então, quem quiser participar desse catarse vai ter as opções de qual livro a pessoa quer adquirir. Então, de repente, alguém que está conhecendo a saga agora, quer adquirir só o primeiro livro para se ambientar, ver como é, né, não se comprometer tanto, vai ter essa opção. Para quem já tem o primeiro livro e quer só o segundo, vai ter essa opção também. E para quem quer os dois, também vai ter essa opção, né? Então, em termos de demora, o que vai demorar agora? Bom, eu estava na revisão aqui do arco 2, né, a revisão final. Eu reviso as minhas obras muitas vezes. Só que quando eu terminar essa revisão, eu vou revisar novamente o arco 1.
né? É bem verdade que o arco 1 é bem menor do que o arco 2. O arco 2 ele tem quase o dobro de tamanho. Preparem-se. E então eu acredito que o arco 1 não vai me tomar muito tempo, tá? Depois que eu acabar o arco 2, né? Mas assim, eu vou pontuando com vocês aqui, eu quero pro ano que vem ter uma presença maior aqui em relação à saga, né? Nos últimos tempos eu tenho falado mais sobre o Andarilhos de Vidro, mas assim que todo o desenrolar do Catarse começar, eu vou começar a falar bastante sobre Ilúria por aqui e vou poder compartilhar com vocês em que pé estão essas revisões, tá? Mas vocês não ficarão totalmente órfãos da saga nesse meio tempo, não. Enquanto Arco 1 não é relançado, e enquanto o Arco 2 não é lançado, nós vamos trazer duas surpresinhas que talvez vocês não estivessem esperando. A primeira vai ser um conto. Ele é um conto ambientado no universo de Ilúria, mas que se passa antes da história do Arco 1, muito antes. Vocês sabem que a história de Ilúria ela está se passando num período de paz, 100 anos após uma grande guerra. Esse conto se passa durante a Grande Guerra, durante um dos grandes eventos da Grande Guerra, através do olhar de um soldado desconhecido. Esse conto será publicado de forma independente na Amazon em breve. Assim que ele estiver lá, fiquem tranquilos que eu vou comunicar a todos vocês, né? E a segunda surpresinha será o Compendium Iluriano. Vocês devem se lembrar, quem leu o Arco 1, que um dos protagonistas, o Andrei Fortana, ele no final dos capítulos dele, ele às vezes traz alguma informação geográfica ou alguma informação sobre uma criatura, né? Porque ele está escrevendo esse atlas e esse bestiário, né? O Compendium Iluriano, que é como se fosse uma enciclopédia de Ilúria. E nós traremos um pouco mais de informações de coisas que o próprio Andrei escreveu, que não estão nos livros. O que vocês vão encontrar, então, nesse compêndio iluriano, que é a parte 1? Vocês vão encontrar informações sobre os continentes, sobre os oceanos, sobre cada reino, sobre a formação de cada reino, como se deu a história de cada reino. Então, vai trazer informações muito detalhadas assim sobre como que esse universo nasceu. Né? Como que se deu a formação de Galileu, ou de Bramátia, ou de Etéria? Como que foi a história dos anões? Como que eles se estabeleceram nas Montanhas de Ferro? Como que a espécie humana conseguiu chegar num outro continente e povoá-lo, um continente cheio de monstros, né, para fundar Edonícia? Então, o Compêndio Iluriano responde muitas dessas perguntas e com essas informações em paralelo, ele vai enriquecer o seu conhecimento sobre o universo em que se passa a história. E quando você retornar a ela, você vai voltar conhecendo muito mais detalhes, né? E muito mais munido de informações. E eu considero isso importante porque, como vocês sabem, quem conta a história de Ilúria são os próprios personagens. São eles que escrevem o livro, né? E assinam os capítulos que eles mesmos escreveram. Então, como eles são personagens desse mundo, não faz tanto sentido eles escreverem em seus diários informações sobre esse mundo, porque eles já conhecem tudo, né? A desculpa que o Andrei tem para fazer isso é que ele está escrevendo o Compêndio Iluriano. Mas o Compêndio Iluriano cresceu e acabou se tornando o seu próprio livro, que vai ser o segundo, então, que a gente vai lançar, a segunda surpresinha. Vocês vão encontrar muito em breve também na Amazon. Eu não tenho uma data ainda exata para fazer esses lançamentos, mas assim que eu tiver com mais exatidão, eu vou falar aqui. O conto virá primeiro, tá? E depois o compêndio. Então, aguardem que assim que isso estiver no ar, vocês serão os primeiros a saber. Bom, pessoal, então, para resumir tudo que eu falei até aqui, de uma forma bem resumida mesmo, 1. Não tenho mais nenhum vínculo com a editora Pendragon. 2. Relançarei o Arco 1. 3. Arco 2 vai atrasar um pouquinho por causa disso, mas será lançado junto com o relançamento do Arco 1. 4. Enquanto vocês esperam, teremos duas surpresinhas aí para reavivar alguns detalhes da saga
e também trazer detalhes novos para vocês. Eu peço desculpas para quem estava ansioso pelo Arco 2, eu também estava. Não vejo a hora de vocês lerem esse livro, porque ele complementa muita coisa do Arco 1. E muitas perguntas são respondidas e novas perguntas são feitas também. Eu vou ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo para todos vocês e seguimos em frente. Ainda tem muito chão pela frente e aqui não falta nenhuma energia para caminhar. Caminhemos. E eu espero que vocês venham comigo. Um beijo, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima.